Vamos lá, Apocalipse 2, a partir do versículo 18. Nós estamos examinando a carta à igreja de Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostitui, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão. Eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Então somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe ele ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Vamos orar? Senhor, te agradecemos em nome de Jesus por essa hora, momento de estudo da Tua Palavra. Te agradecemos por esse dia em especial que nos permite não somente descansarmos, mas nos apresentarmos diante de Ti, trazendo o nosso coração, nossa mente totalmente ao Senhor, para que recebamos a instrução que vem de Ti e cresçamos, Deus, em Ti mesmo, a imagem do Teu Filho amado Jesus. Cativa nossa mente, as Tuas palavras neste momento, é o que Te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Amém. Yes. Vocês viram que o negócio aqui está bem internacional. Aqui a gente vai conversando um pouco sobre o inglês no carro e entramos no Chile. Isso, decidimos falar em línguas. Irmãos, nossa última aula, há 15 dias atrás, semana passada, eu não pude estar presente por causa da dor de dente que deu no meu canal, que já foi identificado, foi uma infecção que vai ter que abrir de novo. Eu não pude estar, então nós vimos um problema sério que está acontecendo com a igreja de Tiatira. Novamente Deus insiste que ele tem uma coisa contra a igreja: a negligência com a doutrina. Nós observamos que Deus elogia, especificamente aqui Jesus, elogiando no versículo 19, o amor que ele vê naquela igreja, a fé que eles têm, o serviço que eles praticavam, a perseverança no meio às perseguições, e ele menciona que as últimas obras que ele viu eram mais numerosas que as primeiras. Porém, tudo isso servia como desculpa para aquela igreja ser relaxada doutrinariamente. Em nome do amor, em nome da fé, eles estavam aceitando tudo. Estava valendo qualquer coisa para aquela igreja. E Deus diz: ok, eu conheço. Do mesmo jeito que eu conheço essa negligência doutrinária no meio de vocês. O que é extremamente ofensivo para Deus. Nós temos visto que o mesmo problema de Pérgamo teve o mesmo problema. A doutrina, ela é essencial para Deus,
para a aprovação de uma igreja ou não. Porque a doutrina, ela revela o caráter de Deus. Então, quando nós negligenciamos a doutrina, nós estamos negligenciando, na verdade, o caráter do próprio Deus. E então nós chegamos a uma outra questão um pouquinho mais complicada. Especificamente, essa igreja traz com ela uma outra coisa que é abominável aos olhos do Senhor. Uma doutrina que mescla sagrado e profano. Quando ele menciona no versículo 20 o problema de Jezabel, ele diz que essa profetisa, que se fez profetisa, estava ensinando o povo de Deus a praticarem prostituição e comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Só que antes nós examinamos uma outra questão ainda. Quem é que está ensinando isso? Jezabel. Essa é uma figura de linguagem apocalíptica. Nós não sabemos o nome dessa Jezabel de fato. O que ele está fazendo? Ele está voltando lá no Antigo Testamento, lembrando da rainha Jezabel, esposa de Acais, que se meteu no povo de Deus, que nem israelita era miserável, ela era uma pagã, se meteu em Israel, e no mínimo que ela poderia fazer era ficar na dela, cultuar os deuses dela, mas ela decidiu se meter na adoração de Israel para prostituir a adoração de Israel. E então Jesus, por meio de João, começa a mostrar essa igreja, a negligência dessa igreja, com as pessoas que ela colocava para ensinar. Qual é uma das primeiras críticas aqui? Quem disse que mulher poderia estar ensinando na igreja? Primeiro século do cristianismo, segundo século do cristianismo, terceiro século do cristianismo, 20º século do cristianismo, a igreja nunca permitiu mulheres ensinarem livremente. Nunca. Por quê? Porque o sacerdócio da igreja Deus colocou sobre o homem, do mesmo jeito que ele colocou o sacerdócio da casa sobre o homem e não sobre a mulher. Quando que se pode abrir a boca? Quando o sacerdote valida. A situação da igreja de Tiatira tinha colocado Jezabel como líder daquela igreja para ensinar, e ela não poderia ser líder de coisa nenhuma. Ela tinha que ter autorização daquele que é chamado no versículo 18 de anjo da igreja, que é o pastor da igreja. Então, de duas uma, ou esse pastor era negligente e irresponsável e entregou a liderança da igreja para aquela mulher, ou aquele pastor era conivente com um pseudo-ministério feminino de liderança na igreja. E a ira do Senhor se levanta contra a igreja. Talvez até influenciado pela auto-intitulação dela de profetisa. A igreja aceitou essa auto-intitulação de profetisa, porque observe que o texto diz, no versículo 20, que essa dita cuja da Jezabel, a si mesmo, ou a si mesma, se declara profetiza. Quem foi que reconheceu isso? Com que autoridade houve reconhecimento disso?
Nós mencionamos, eu não sei se foi na última aula, eu já tenho, acho que é a quarta aula que nós estamos examinando essa carta de Tiatira, como Deus reconhece chamados. Nunca é você se intitulando. De acordo com a doutrina reformada, há 3 critérios para reconhecimento de chamado e vocação. Primeiro, testemunho interno. Eu tenho que ter muita convicção de que Deus está lhe chamando. Mas como seu coração é enganoso, ele é corrupto, ele é mentiroso, ele não vale nada, a gente poderia continuar a tarde todinha aqui falando, entrar à noite aqui sobre o coração que não presta. Não adianta você chegar e dizer, mas Deus me chamou. Ok, esse é o primeiro sinal, não quer dizer nada. É necessário testemunho externo. A igreja que anda com você, ela vê que você realmente tem aquele chamado. Terceiro, dons. Porque a igreja também pode se enganar. Cansei de ver isso na igreja presbiteriana. Um monte de cara que era escolhido presbítero na igreja, não tinha dom nenhum para o presbiterato. Só ia lá perturbar a cabeça, encher a paciência, atrapalhar o trabalho. Era ou não era, Samuel? Era. Que outro pastor presbiteriano que sabe como é que era o negócio. A igreja escolhia às vezes o cara como presbítero de acordo com quanto ele ganhava, cara. Colocava na fila para votação da igreja aqueles que ganhavam mais, que era para amarrar o cara na igreja aí. A igreja é corrupta também. Então não é só o reconhecimento da igreja, o último teste então são os dons. Ele tem os dons para o exercício daquilo. Não, se ele não tem, ele não pode exercer. Não pode ser reconhecido na igreja como. Daí o problema que ele diz, essa Jezabel, essa zinha aí, porque a tônica do texto é agressiva mesmo. Não pega Jezabel mesmo? Como? Não pega esse mesmo? Não, é o que a gente falou, era apenas uma figura de linguagem para uma mulher que estava perturbando a igreja. Então nós temos alguns problemas sérios ali. Primeiro, essa história de ministério feminino na igreja de Tiatira. Nenhuma mulher pode ensinar na igreja sem que esteja autorizada pelo sacerdote daquela igreja. Segundo, ninguém pode se intitular qualquer coisa na igreja e simplesmente não vem com essa história, eu sou pastor. Não, depende, cara, como é que foi esse negócio aí? Quem é que te reconheceu pastor? Eu sou pastora. Não, essa mesmo não. Pastora você não é mesmo. Porque a hora que eu começo a achar que uma mulher pode ser pastora, eu estou entrando em conflito com as Sagradas Escrituras. Não pode ser. Na última aula eu disse aos irmãos, vamos orar pela Igreja Batista, irmãos. Eles iam ter uma semana decisiva sobre essa questão de ministério feminino. Um negócio ficou em cima do muro. Decidiram que cada convenção local decide se aceita pastora ou não. E aí, conversando com o reverendo Heber Aleixo, que estava na reunião lá em João Pessoa, ele dizia, cara, você sabe o que é mais triste? É que aqueles que estão defendendo o direito de mulher ser pastora, em momento algum, eles abriram a Bíblia para dizer, não, eu acho que a gente deveria pensar isso, porque biblicamente
nós temos essas situações que validam o ministério pastoral feminino. Em momento algum, todo o discurso deles, absolutamente todo, segundo Heber Aleixo, foi baseado, os tempos mudaram, temos que pensar a nova configuração social, a antropologia, nada de Bíblia. E eu não esperava outra coisa. Por quê? Você quer discutir ministério feminino biblicamente? Vamos. Vai ficar feio para você. Porque não existe. Não há nenhuma base para essa loucura. Coincidência? Ou apenas consequência? Que a apostasia da igreja evangélica atual esteja carregada numa época em que mulheres se intitulam pastoras sem o serem. Você acha que isso é coincidência? Os mesmos pecados lá do primeiro século que começaram a aparecer presentes nos dias de hoje. Então Deus tem um problema sério com essa igreja. É uma igreja cheia de amor, cheia de fé, cheia de serviço, cheia de perseverança. Mas tudo isso era apenas fuga para não encarar de frente a perversão da doutrina, a deturpação da doutrina de Deus. O que essa Jezabel ensinava? Ela abria a boca com pseudo-autoridade que você profetiza, a fim de ensinar aquela igreja a praticarem a prostituição. E aí é um debate entre os exegetas sobre o significado da prostituição aqui. É fato que a prostituição, no texto da Apocalíptica, está ligada à prostituição espiritual. Da gente se abrir para falsos deuses. Começar a cultuar falsos deuses. Isto é fato. Nenhum exegeta tem dificuldade com essa ideia. Até porque se é evocada a imagem de Jezabel, no Antigo Testamento, essa Jezabel, o que ela fez foi trazer outros deuses para Israel. E isso era chamado de prostituição pelo Senhor. Era a sua igreja se prostituindo com outros deuses. É uma traição da aliança com o Senhor. Então tudo indica que essa Jezabel aqui de Tiatira estava fazendo a mesma coisa. Ela começava a ensinar caminho de falsos deuses dentro da igreja. Porque esse é um detalhe. No Antigo Testamento, Israel era muito cabeça dura. Ele sabia que tinha um único Deus, mas ele tolerava outros deuses. Percebe? Eu não creio, não, acho que não, eu só tenho um Deus. Mas tá bom. Tá bom assim, eu estou lá fora do nosso arraial, lá fora da nossa igreja, tá bom. Agora aqui dentro, não. Aqui dentro não. Então, tomando esse comparativo com a Jezabel do Antigo Testamento, o que se percebe em Tiatira é que essa profetisa começou a introduzir falsos deuses dentro da comunidade cristã. Agora, seriam deuses como no Antigo Testamento? Baal, Moloque, Astarote e o diabo que o seja lá, daqueles demônios todos, daqueles deuses falsos? Não.
Porque aquele conceito já era um conceito amadurecido na igreja cristã primitiva. Aquilo não era Deus. Que deuses essa Jezabel aqui poderia estar introduzindo? Aí é a incógnita. Porque nós não temos muitas informações sobre o que isso significava. Mas é possível estabelecer alguns vínculos para especular do que se tratava. Primeiro, por que a igreja estava sofrendo? Por que a igreja da Ásia Menor estava sofrendo? Por causa do nome de Jesus, do Evangelho, Por causa do nome de Jesus do Evangelho, mas em relação a quê? ao Império. Ao Império. Ao Império Romano. Os cristãos se recusavam em reconhecer o imperador como César. Ah, César! Lembra? Cara, depois de Apocalipse. O pessoal fica procurando a marca da besta, né, na mão, na testa das pessoas. E aí fica lá o chip, não sei o que, fica viajando na maionese. Não, a marca no império eram duas mesmo, mão e testa. Você passava, ave César, o outro tinha que dizer, ave César. Se você não dissesse ave César com a mão erguida, isso era rebeldia, era considerado não era apenas um rebelde, como é que é? Um insurrecionista, um traidor da pátria, do império. Aí você ia preso, podia morrer se não fizesse a confissão do império. E a outra é porque todas as cidades tinham a estátua do imperador, e quando passavam tinham que reverenciar a estátua, e os cristãos não se rendiam a isso. Passava lá um cristão, aí um romano olhava, ave César! E o cristão, bom dia, você está bem? Ele não dava ave César. Passavam diante da estátua, ele não reverenciava. É uma adoração, né? Como? Era uma adoração. Era uma forma de adoração, porque para o cristão só há um César, um só Senhor, Jesus Cristo. Ele não reverencia mais ninguém a não ser Jesus Cristo. Então isso aí nos leva a uma pista do que seria essa prostituição que essa Jezabel estava promovendo. Ela provavelmente estava introduzindo a igreja a alguma forma de aliança imperial. Ela estava quebrando a resistência da igreja com ensinamentos falsos em relação ao império. Não é bem assim, vocês são radicais demais. A vida cristã é de amor, Lulinha, paz e amor. E é introduzindo o império, a política, a mentalidade imperial na vida da igreja. Só para nós entendermos, irmãos, o papel da igreja na vida política é um papel profético e nunca de assimilação da política que está aí. Diga. Aqui eu estou com uma NVI, está falando aqui de... Ela induz os meus servos à imoralidade sexual. Na última expressão, E a comer alimentos. na prostituição fala em imoralidade sexual. Isso é uma interpretação, o texto grego não diz isso. Os tradutores da NVI, eles interpretaram a expressão grega. Como eu disse, não é uma questão simples, mas o fato é que todos os exegetas entendem que essa prostituição primeiro ela é cultural, antes do que sexual.
Agora, uma não levaria a outra, essa é uma outra discussão que a gente vai chegar lá. Então, nesse primeiro caso, a prostituição, que ele está se referindo, é essa aceitação dessa mentalidade imperialista, cultural na vida da igreja. Diga, Douglas. E caberia melhor traição. Não, aí é aquela história. O tradutor ele tem que se ater ao que está no grego. O que está no grego é prostituição. É essa a palavra. Agora, o que significa prostituição nesse contexto? Aí vem o papel do intérprete, é a hora dele analisar o significado dessa palavra. Passa a ser histórico, né? Hein? Passa a ser histórico. E literário. Ele tem que analisar as duas coisas, que a gente está tentando fazer aqui. O problema da igreja era o império. Então, essa aceitação é um problema para a vida da igreja. Agora, o que é que está acontecendo com a igreja evangélica hoje? No momento que surge um monte de pastoras, profetisas, a igreja começa a dar a mão a quem? O império, a política. A política, ao império que está sobre nós. Nós não podemos falar de um império no Brasil, porque ele está longe de um conceito de império, mas a política que domina esse país. Ano passado, se não me falha a memória, no auge daquelas brigas lá do Marco Feliciano com o pessoal do movimento gay e tal, teve uma reunião com a nossa presidente, ou desgraçadamente presidenta. Não, isso é uma desgraça. Mudaram para presidenta na canetada o negócio. A língua portuguesa não admite um negócio dele, mas mudaram na canetada. Como foi, professor? Academia Brasileira de Letras. Você vê como o negócio é forte. É inadmissível para a língua portuguesa essa declinação presidenta, mas mudaram. Agora é aceito. Aí teve uma reunião com a presidente desse país. E foi um grupo de evangélicos para dar apoio à presidente e orar com ela. Ana Paula Valadão, Damares, Aline Barros, e mais uma. Hein? Teve mais uma turma, foi uma turma. Agora o que é interessante? Só. Você acha que é coincidência? E só pastoras. Só pastoras. Você acha que é coincidência? Era o mesmo problema que a igreja de Tiatira estava caindo. A igreja, por meio desses movimentos, não sabe ser profética. Nossa presidente apoiando o aborto, nossa presidente apoiando o homossexualismo, nossa presidente acobertando um monte de corrupções. Em vez de termos uma voz profética, a gente vai lá para orar para Deus abençoar a presidência dela. Isso é que nem traficante nos morros lá do Rio de Janeiro, que manda buscar o pastor, para o pastor orar por eles e abençoá-los. E o pastor vai. Até porque tem uma ofertinha gorda por trás. Hein? É oferta, em Belo Horizonte tem também. Mas em Belo Horizonte tem também, né? O pastor vai lá orar pelos traficantes. É o pessoal do chinelo de fogo. Ou seja, nós estamos perdendo a noção bíblica da centralidade da Escritura, do papel do homem como sacerdote na igreja. Estamos permitindo que a igreja se prostitua. E aí vários deuses começam a entrar na nossa igreja. Deus já não é suficiente.
Eu hoje caí na besteira de olhar uns sites evangélicos, só para me aborrecer, eu não sei por que eu faço isso. Aí lá eu descubro que ontem o Mike Murdock teve lá no Silas Malafaia. Aumentou agora a semente, não é mais R$1.000, agora é 8.500. É inflação. Bota inflação nisso, viu? E o pessoal alistou 5 frases heréticas desse camarada. Mas herética, coisa demoníaca. Uma delas foi a primeira logo que ele disse. É que ele não poderia servir a um Deus que fizesse as pessoas pobres. Como assim? Deus faz o que Ele quiser. Deus cria o rico e o pobre. As Escrituras ensinam isso de uma forma muito clara. A Bíblia diz que Deus ama, inclusive, esses pobres mais do que esses ricos. Que história é essa que eu não poderia servir a um Deus que faz pessoas pobres? Então ele não crê no Deus da Bíblia. Que Deus é esse que ele está ensinando para a igreja evangélica? Você entende a prostituição? Esse seu Deus não é tão bom. É como o amante que diz para a mulher: esse teu marido não é de nada, ele está devendo muito, sou melhor do que ele. É por isso que é chamado de prostituição. Esse Deus aqui é melhor, ele não faz ninguém pobre. As outras 4 declarações, ele pegou todo o princípio de obra salvífica de Jesus e transformou em dinheiro. E a pergunta é: a igreja evangélica que temos hoje é uma igreja de fato aliançada com Deus, o Deus vivo e verdadeiro? Ou ela é uma igreja aliançada com falsos deuses que estão nos seus templos? Então há uma prostituição na vida da igreja hoje. A igreja está prostituída. Do mesmo jeito que foi com Tiatira. A igreja durante muito tempo lutou contra essas coisas. O problema é que a igreja moderna se abriu. Agora pode ter outros deuses aqui dentro, deuses que nos incitam a andar em paz com o governo que está aí. Difícil. Qual a passagem que a Bíblia fala para orar para os governantes, né? Estão interpretando orar com os governantes. Orar para orar com. Gostei, não é verdade? A gente deveria orar pelos governantes e não com os governantes, é verdade, uma boa. Um jogo de palavras, você viu, professor? E pode orar até contra, né? Agora, essa prostituição
espiritual da igreja teria algum vínculo com imoralidade sexual? Essa é a outra pergunta que os exegetas não têm uma resposta. Eles entendem claramente que a prostituição dessa Jezabel é levar a igreja a uma prostituição de Deus. Isola o Deus verdadeiro e traz um outro Deus para cantar nesse arraial, para mandar aqui nessa igreja. Todos os exegetas concordam com isso. Agora, alguns conseguem ver algo mais que alguns não veem. Isso teria implicações de imoralidade sexual? Diga, Deus. Eu acho que sim. Porque ele já está aparecendo outro Deus, é fácil então ela levar essa fé para a atenção normal. De novo, a referência é a Jezabel do AT. O que aconteceu na prostituição cultual de Jezabel no AT teve implicações sexuais para Israel. Por quê? Qual seria o vínculo entre a prostituição cultual e a imoralidade sexual? A prostituição cultual, ela está baseada no prazer do coração do homem. Ela quebra a noção de que nós não vivemos para nos satisfazer, mas nós vivemos para agradar a Deus. Aí, a partir do momento que eu trago um falso Deus para dentro da igreja, que diz para mim que Ele existe para minha satisfação, o meu coração se solta. E no que ele se solta, lá na frente eu vou perguntar: por que eu tenho que ficar preso a esse negócio de não poder transar antes do casamento? Por que eu tenho que ficar preso? Eu já não estou aliançado com a minha esposa, já não cuido da casa. Por que eu não posso ter umas outras mulheres assim numa noite especial? Na época dos judeus tinha mais uma mulher, né? Não, os judeus nunca tiveram mais de uma mulher. Os rabinos que não tiveram. Os reis é que tiveram mais de uma, pela safadeza deles, que Deus havia dito que ia acontecer. Mas o povo de Israel nunca teve mais de uma mulher, sempre uma mulher. Não, nós estamos falando de Israel, aliança firmada. Jacó também só teve uma mulher. Vamos também colocar esse outro ponto, que é uma outra ignorância da cultura da época. Quem era a mulher de Jacó? A outra mulher. A que ele queria era Raquel. Acabou. Foi a única. Agora, na época dele havia uma legislação, eles não estavam debaixo de um governo teocrático. A teocracia é estabelecida com Moisés. E dentro do código de Nuzi, que é o que Labão invoca, ele não pode casar com Raquel se Lia era a primeira. Então ele só tinha duas opções: ou ele casa com Lia e esquece Raquel, ou ele casa com Lia para poder casar com Raquel e não deixar Raquel livre para outro. Então ele vai cumprir uma lei de um estado não teocrático, mas a esposa dele mesmo é Raquel. Tanto é que só vê o tratamento que ele dá para Lia depois. É um tratamento de desprezo. Ele apenas está cumprindo a lei. Quantas mulheres teve Abraão? Só uma. E Agar? Agar era concubina de Sara, não era mulher dele. A concubina era empregada a Deus, serva dele. Ela era serva de Sara, não de Abraão. Tanto é que quem manda ele deitar com Agar é Sara. Por quê? De novo, o código de Nuzi. Se ele morresse e não deixasse herdeiro, o código de Nuzi dizia que toda a herança dele iria para o mordomo. E a Bíblia descreve o mordomo, Tamar. Toda vez eu confundo com esse Tamar, oh meu Deus. Eleazar, obrigado. Para Eleazar. E Sara decide se precaver, não confiar na promessa de Deus e manda ele deitar, porque o código permitia isso. Se ele deitasse com a escrava da mulher e gerasse filho, o filho era da mulher, não da escrava. Mas a mulher, ele só tem uma mulher. Mas como uma mulher de Davi
A mulher de Davi é Mical. Agora, primeiro livro de Samuel, quando o povo pede um rei, Deus diz para Samuel: vai lá e diz que eles vão ter rei. Eles estão rejeitando o Senhor, agora vai acontecer isso. Ele começa a dizer: os reis vão pegar as suas filhas, suas mulheres. Pode falar para eles. Isso é ira de quem contra Israel? Deus. É bênção de Deus ter mais uma mulher? Ou é ira do Senhor? Então pronto. Israel só teve uma. Toda a história israelita foi a monogamia a base de toda a sociedade. As exceções foram fora do Estado teocrático ou, no caso dos reis, pela safadeza que Deus havia dito que iria sobre ira, como ira para Israel. Então vocês ouviram essa besteira por aí: mas a Bíblia, os homens tinham mais de uma mulher. Tinha não. É ignorância falar isso. Não tinha mais de uma mulher no Senhor. Ok? Esclarecido? E Salomão? Ué, Mesma coisa. está na época da monarquia, acabei de falar. Na época dos reis. E o caba foi um safado. Bem safado. E aí vem uma outra coisa interessante. Pegue de novo o Salomão. Qual foi a época que mais Israel abriu porta para prostituição cultural? A época de maior idolatria de outros deuses em Israel foi na época de Salomão. E o que é que rolou à vontade lá? Sexo. Festa no AP. Ué, irmãos, não é coincidência. Falsos deuses liberam corações para viverem segundo as suas vontades. E a prostituição sexual é uma manifestação visível de falsos deuses. Há um livro muito interessante de um doutor em Novo Testamento, formado pela Universidade de Harvard, chamado Peter Jones, O Deus do Sexo, onde ele mostra o vínculo desse falso cristianismo que entrou na igreja e a prostituição sexual que invadiu a igreja também. E o negócio na nossa época parece estar pior que na época de Tiatira. Porque há um tempo atrás eu me escandalizei ao saber que tinha uma produtora pornô gospel nos Estados Unidos. Uma produtora pornô gospel. Aqui no Brasil ainda não chegou isso, graças a Deus, mas nós já temos as atrizes pornô gospel. A irmã Gretchen, que nunca foi disciplinada pelo que ela fez, até elogiou aquele filme que ela fez pornô, porque ia ajudar os casais a melhorar as suas relações sexuais. Então a produtora não chegou, mas já tem candidatas aí. Você pode ver, toda vez que começa esse lixo do Big Brother, que eu não sei o que crente fica fazendo, assistindo aquela porcaria, tem alguma evangélica no meio. Na última teve uma evangélica, que eu acho que até que ganhou, se eu não estiver enganado essa história. E aí eu tinha saído com o namorado, estava transando com o namorado, e eu saí de fofoca falando tudo: esse cara no motel tal, no motel não sei das quantas, é evangélica, não tem disciplina. Traga falsos deuses para dentro da igreja, e a sexualidade também se perverte. Esse livro do Peter Jones é muito rico nessa informação. Como a falsa espiritualidade de falsos deuses na igreja está pervertendo a igreja evangélica. Aí quando eu me escandalizei, isso que eu ia falar, quando eu me escandalizei com a produtora pornô gospel, eu achei que não ia... Rapaz, os caras chegaram no auge. Não, tem um mês e pouco atrás eu vi agora que tem um grupo de swing gospel. Swing gospel. Swing de dança,
de dança, sim, com certeza. Exatamente. É a dança de parceiro, né? Vai trocando ali. E é bom fazer uma observação aqui, né? Antes que alguém pense besteira, até acho que vejo pela internet, eu não fico procurando essas coisas na internet. Vou deixar bem claro isso. Há 2 sites que me mantêm atualizado sobre essas histórias. E eu não vou lá para ver isso, eu quero saber o que está rolando no meio evangélico e ver essas coisas loucas. Que é o portal Gospel Mais Notícias e o GameZap. Eles me mantêm informados das loucuras. Eu disse, rapaz, tá doido o negócio. Agora, onde está o problema? A igreja abandonou a seriedade da doutrina, trouxe para dentro dela falsos deuses para cultuar e se prostituir, e esses falsos deuses que prostituem o culto, a adoração a Deus, promovem prostituição sexual na vida da igreja. Isso é fato. E aí, ele ainda diz que ela não só promoveu, instigou, ensinou essa prostituição, como ela também ensinou a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Nós já fizemos a explicação desse assunto lá na igreja de Pérgamo, que é o mesmo problema das coisas sacrificadas aos ídolos. Então nós não vamos perder tempo repetindo aquilo que já foi dito. Quem não assistiu, vê lá na aula sobre Pérgamo, apenas lembrando que não há proibição de se comer algo que foi sacrificado ao ídolo. Não é isso que está sendo ensinado aqui. Tipo, o crente que vai lá na Bahia, ele não vai comer um acarajé porque a baiana ofertou lá para os orixás. Não, meu rei, não vou comer. Não tem nada a ver. Caruru também tem. O caruru. Exato. Ui, poção caruru. Bom demais. Mas tem muito crente com essa neurose. O que ele está dizendo é o seguinte: que comer carne sacrificada ao ídolo é você participar do ritual em que é feita a oferta. Era essa a ideia que se tinha no mundo antigo. Tá, se eu vou lá, vai ter lá o terreiro de Umbanda, e aí vai sacrificar lá, e eu estou lá participando do ritual, que sacrifica o alimento e eu como, comer aquele alimento significa que eu estou me fazendo conivente com aquele rito maligno. É esse o problema que a igreja sempre condenou. Paulo teve que tratar de um caso desse em Corinto. E aí, Paulo, a gente vai comer a carne ou não vai comer a carne? Por quê? Todas as carnes todas as casas de carne, como é na Venezuela? Carniceria. Na Venezuela é carniceria. Aqui a gente chama de açougue mesmo, mercadinho. Todos os açougues em Corinto tinham os seus deuses idólatras. E então o dono do mercadinho todo dia levantava, fazia a oferta da venda para aquele demônio. E a pergunta para Paulo é: e aí, a gente agora vai comer ou não vai comer? A gente sabe que eles fazem isso. O que é que Paulo disse? Meu amigo, o ídolo de si mesmo nada é. Se é recebido com ação de graça, mete bronca. O fato de eu comer não significa que eu concordo com o rito. Agora, se eu estou no rito e como daquela carne que é oferecida no rito, bom, aí mudou. Você é conivente com o pecado. Deixa eu te dar um exemplo mais prático. Eu já fiz muita pesquisa nessas igrejas, seitas. As igrejas também eram meio seita.
Eu estou falando das seita mesmo, né? Não é seita tipo Edir Macedo, esse pessoal. E aí uma vez, na época do seminário, eu fui designado para fazer um trabalho de pesquisa no racionalismo cristão. Eu nem sabia como é que era aquele negócio. Eu cheguei lá, era 8 horas, fecharam as portas. Aí começa uma preparação, as primeiras instruções. Aí depois todo mundo levado para uma mesa enorme. Aí eles começam a invocar lá os espíritos dos mortos, eu lá olhando, né? Aí baixou o espírito lá, de alguém que morreu, falou não sei o que, eu lá anotando para o meu trabalho. Vai ficando invocado. Fala mais, né? Vamos lá. Aí terminou a sessão, tinha uma água lá, fluidificada pelo espírito que passou por lá. Aí todo mundo pegou e glúteo. Chegou em mim. Último. Não. Não, último. Por que não? Porque eu não concordo. Agora, se naquele rito eu tomo, então eu me tornei participante daquele rito que ofende ao Senhor. É a mesma coisa da carne sacrificada. Assista, se você não estava aqui nessa aula, a exposição da igreja em Pérgamo. Lá eu explico com mais detalhes essas questões, para a gente também quebrar um monte de besteira que tem por aí, mal interpretada, fora de contexto bíblico, fora de contexto histórico. Há um monte de abobrinha por aí, pessoal. Tá? Então, domingo que vem, Deus permitindo, continuaremos olhando agora a ira do Senhor que vem contra essa Jezabel e o chamado do Senhor ao arrependimento. Para ela não tinha mais jeito. Você pode olhar o versículo 21, não tinha mais jeito não. Deus já não ia mais aceitar arrependimento. A ira dele já estava determinada. E ele quer mostrar como é que ele vai executar a ira. E aí você vai entender uma coisa: não vem com esse papo de Jesus, lulinha, paz e amor. Porque quem vai dizer que vai matar e arrebentar com ela todinha e os seus filhos é Jesus. É Jesus que está falando com o grande: eu vou matar essa mulher. E eu vou matar os seus filhos. São palavras da boca de Jesus. O pessoal também não conhece Jesus direito. Ok?